Olá, amigos, convido a todos a refletirmos juntos sobre a força do pensamento. Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma escola de anjos. Conta-se que naquele tempo, antes de se tornarem anjos de verdade, os alunos tinham que fazer um estágio. Eles juntavam-se em duplas, saíam pelo mundo para fazer o bem, fazer boas ações. E ao final de cada dia, eles retornavam à escola e faziam um relatório para o anjo mestre analisar. Então, um certo dia, uma determinada dupla estava perambulando pelo mundo à procura de oportunidades para fazer o bem, mas essa oportunidade não apareceu. Parece que naquele dia o mal estava de folga. Então, no final do dia, os dois anjos estavam voltando para a escola, tristes, até que se depararam com dois lavradores que estavam caminhando por uma trilha. Um dos anjos, então, teve uma brilhante ideia. Falou para o outro: que tal se nós passarmos a esses dois lavradores aquele poder do pensamento por 15 minutos para ver o que eles fariam? O outro anjo respondeu: você está maluco? Nós nunca fizemos isso antes. Pode ser que o anjo mestre não goste nem um pouco. E o primeiro respondeu: pois eu acho que o anjo mestre vai gostar sim. Vamos fazer isso e depois nós contamos para eles o que aconteceu. Então os dois se aproximaram dos lavradores com suas mãos invisíveis, tocaram na cabeça deles e passaram o poder do pensamento. E ficaram observando. Os dois roceiros caminharam mais um pouco pela trilha até que se separaram, se despediram e cada um tomou seu rumo. Um deles deu alguns passos e observou que um bando de pássaros estava se dirigindo exatamente para a sua lavoura. Passando a mão na testa ainda suada, esse lavrador disse: por favor, meus passarinhos, não comam toda a minha lavoura. Eu preciso que ela cresça e se desenvolva, porque é daí que eu tiro o meu sustento. Naquele momento, ele viu que a lavoura cresceu e ficou prontinha para ser colhida, e isso tudo não levou mais do que alguns segundos. Assustado com o que estava acontecendo, ele falou para si mesmo: eu estou muito cansado, estou vendo coisas. E continuou a caminhar. Deu mais alguns passos, aí ele caiu no chão porque tropeçou num pequeno porco que tinha fugido do chiqueiro. Mais uma vez, passando a mão na testa, suada ainda, ele disse: meu porquinho, você fugiu de novo? Também eu não aprendo, hein? Qualquer dia eu faço um chiqueiro decente para você. Naquele instante, o roceiro percebeu que o chiqueiro estava mudando completamente. De repente se transformou num local agradável, limpo, azulejado, com água corrente, e viu o porquinho já instalado num compartimento. Ele ficou muito assustado e novamente disse para si mesmo: olha, eu devo estar muito cansado mesmo. Retomou o caminho. Dali a uns instantes ele chegou na casa dele, empurrou a porta, a tranca que estava pendurada caiu na sua cabeça. Ele tirou o chapéu, esfregou a cabeça e disse para si mesmo: de novo caiu essa tranca na minha cabeça. Também eu não aprendo, não. Mas é que não tem me sobrado tempo. Mas eu hei de ter dinheiro algum dia e poder fazer uma casa grande para dar mais conforto para minha família. Naquele instante, a casinha rústica e simples começou a se transformar, começou a crescer e foi surgindo uma mansão. O roceiro, completamente assustado, não sabia o que fazer. Então ele, cansado, se jogou numa poltrona que estava à sua frente e relaxou. Em poucos minutos ele estava dormindo profundamente, mas ele não teve nem tempo de ter algum sonho.
logo ele começou a ouvir gritos lá de fora. Compadre, me acuda, me ajude, eu estou perdido. Ele acordou, levantou da poltrona, pensando no que tinha ocorrido, parece que estava sentindo um sonho, não sabia o que estava acontecendo. Abriu a porta e encontrou o compadre, o companheiro, chorando. E ele pensou consigo, há poucos minutos estava tudo bem, a gente se despediu no caminho, o que será que está acontecendo? E o amigo começou a contar essa história. Compadre, a gente se despediu no caminho, agora há pouco, eu fui em direção à minha casa. Aí eu percebi um bando de pássaros indo exatamente na direção da minha plantação. Isso me deixou muito bravo. Eu gritei com aqueles pássaros. Onde vocês vão? Vão devorar a minha plantação? Tomara que seque tudo e vocês morram de fome. Compadre, não é que naquele instante secou toda a minha plantação e os pássaros caíram tudo no chão morto? Eu fiquei muito assustado e pensei, estou muito cansado. Aí apressei mais ainda o passo e fui na direção da minha casa. Dali a pouco eu tropeço e rolo pelo chão. Tropecei no meu porco que tinha fugido do chiqueiro. Aí é que eu fiquei mesmo com raiva. Você fugiu de novo, seu traste. Por que não morre logo e para de dar trabalho para mim? Compadre, não é que o porco caiu morto na minha frente? Aí é que eu saí quase correndo em direção à minha casa. Cheguei lá, abri a porta, a tranca da porta caiu na minha cabeça. Eu já estava muito bravo mesmo e gritei, essa casa caindo aos pedaços, por que não pega fogo logo? E para com essa história. Compadre, não é que no mesmo instante a casa pegou fogo, foi tudo tão rápido que eu não pude fazer nada. Compadre, o que está acontecendo? O que aconteceu com a sua casa? De onde veio essa mansão? Os dois anjos ficaram muito assustados, apreensivos com o que estava acontecendo e foram correndo lá para a escola para contar para o anjo mestre o que tinha ocorrido. O anjo mestre escutou toda a história, todo o relato e deu parabéns para eles. Disseram que eles tinham tido uma brilhante ideia. Era tão boa ideia que ele ia sugerir para o grande chefe que a partir daquele instante, daquele dia, todo ser humano tivesse seus 15 minutos de poder do pensamento, de algum momento da vida. Só que ninguém saberia quando esse poder estaria acontecendo. Então, irmãos e irmãs, nós aprendemos na doutrina espírita que o pensamento é uma forma de energia. Quando nós estudamos ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele item que fala sobre a ação da prece, transmissão do pensamento, lemos que é preciso imaginar toda a humanidade, encarnada ou desencarnada, mergulhada no fluido universal que preenche todo o espaço. E esse fluido funciona com vibrações geradas pelos nossos pensamentos, por essa energia dos nossos pensamentos. O fluido universal age exatamente como o ar aqui no nosso planeta Terra. O ar, ele vibra pelo som, acionado pelo som. A mesma coisa acontece no fluido universal, acionado pelo pensamento. A diferença é que o som ele é bem circunscrito, ao passo que as vibrações geradas pelo pensamento, pela energia do pensamento, elas se espalham infinitamente, atingem todo e qualquer canto do universo. É a aplicação da lei de sintonia, uma daquelas leis perfeitas que Deus criou e que funciona nesse nosso universo, na nossa realidade. Ou seja, a lei de sintonia determina que todo ser humano seja alimentado e até mesmo conduzido por influências espirituais. Influências que podem nos precipitar num abismo
ou podem nos elevar em direção ao céu. Aprendemos também que as palavras têm força, as palavras têm poder. Por quê? Porque são geradas pelo pensamento. Antes de falar, como no caso da nossa fábula, passa primeiro pelo pensamento, pela energia do pensamento. Então, nós percebemos o quanto é importante nós cuidarmos do tipo, do teor dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Quando nós pensamos e falamos reiteradamente, continuamente, sentimentos, coisas positivas, elevadas, esse é o teor das respostas que nós vamos ter do universo. Por isso que alguns falam que o universo conspira a nosso favor. O que nós pensamos, o que nós falamos e o tipo de ações que nós temos de forma continuada, é exatamente o teor do que nós vamos receber do universo. Se pensamos coisas elevadas, positivas, se desenvolvemos a fé, desenvolvemos o otimismo, desenvolvemos as boas energias, é o que nós teremos de retorno. Então, para nossa reflexão, irmãos e irmãs, lembremos que Jesus, em algum momento, recomendou: orai e vigiai. Acrescentamos que muitas pessoas, e até mesmo a ciência oficial, não acredita que os pensamentos têm energia e que a palavra tem poder, tem força. Por quê? Porque não é possível comprar pela internet um aparelho que possa medir, que possa registrar essa energia dos pensamentos e essa força das palavras. Mas, hoje em dia, já tivemos estudos feitos pela ciência, comprovando os efeitos desses pensamentos, o efeito de boas energias geradas por preces, por orações. E temos ainda, corroborando esse tema, as experiências do Dr. Masaru Emoto, que comprovou o resultado dessas energias geradas pelo pensamento, pelas palavras, pelos nossos desejos. Então, para nós refletirmos a respeito e termos em mente a necessidade de sempre gerarmos, a partir da nossa mente, energias positivas, salutares, benfazejas, de teor elevado. Para a nossa reflexão. Fiquem na paz.